Com o tempo, os povos de lugares distantes passaram a vir para o Brasil. No início vieram os portugueses e em seguida os africanos foram trazidos. Eles tinham uma forma muito diferente daquela dos povos indígenas, de construir suas moradias e de se vestir e de viver. Os negros, os africanos, os portugueses veio, depois veio os negros. Os negros e os portugueses, eles tinham diferentes maneiras, eles não viviam pelados, Olha bem as vestimentas deles. Eles gostariam de viver em casas, então eles construíam as suas casas. Os negros também. A casa dos negros eram casas fabricadas por ele mesmo e com materiais que eles conseguiam, que era o barro, as árvores, que eles também faziam as suas casas, só que era melhor do que a dos índios. Então aqui, essa daqui é as famílias dos fazendeiros. Os fazendeiros portugueses, eles eram poderosos, então suas casas eram mais bonitas, eles precisavam dos negros para trabalhar para eles. E olha bem, depois vieram as famílias de outras regiões do mundo, em busca de terras para plantar e de oportunidades de trabalho e de tranquilidade. Ainda hoje, pessoas de diferentes lugares do mundo mudam-se para o Brasil. Gente, vocês já imaginaram como o Brasil era bom? Todo mundo vinha à procura de serviço, de trabalho. Todo mundo queria plantar aqui no Brasil, queria viver melhor. Então eles vinham procurar tranquilidade, paz para educarem os seus filhos e criar os seus filhos. Eles achavam que aqui no Brasil tinha tudo, Olha essa família aqui. Olha a família como era numerosa. Pai, mãe, avô, avó, crianças, muitas crianças, 1, 2, 3, outro jovem aqui atrás, a mãe, esse daqui já está mocinho, Então vamos virar. Eles desembarcaram na Venezuela em 2018. Faz muito tempo, hein? Então vamos lá. Ao longo dos anos, muitas dessas pessoas começaram a casar entre si, misturando costumes, maneiras de viver dessa forma. As famílias foram aumentando e se tornando diferentes. O conjunto de todas essas pessoas e famílias que passaram a viver no Brasil deram origem ao povo brasileiro. Atual, por isso, há brasileiros de características físicas muito diversas. Observe. Então, um povo vinha de Portugal, o outro vinha da África, o outro vinha da Venezuela e assim por diante. E quando eles chegavam no Brasil, eles iam se conhecendo, que nem nós. Nós vamos conhecer o nosso vizinho, o vizinho mais próximo, o vizinho da esquina, o vizinho da outra rua, os vizinhos da escola que faz parte do dia a dia de vocês. E daí essas pessoas iam crescendo, iam namorando, iam se casando e unindo as famílias. Então uma família tinha um hábito, um jeito de ser, misturava com a outra, aí juntava os costumes, as artes, as músicas, e é por isso que a nossa cultura é rica, porque nós juntamos as culturas. Então, olha nesses dois quadros aqui, olha os brasileiros, tudo de verde e amarelo, já estavam jogando bola, Atletas brasileiros em cerimônias dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, em 2015. Viu como eles também torciam, jogavam bola, Seleção brasileira de futebol feminino nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016. Já estava
acho que até vocês, acho que ainda não assistiam, mas os pais já, né? Então, essas culturas vieram se misturando, ó. Veja bem, tem moreno, tem claro, tem japoneses, tem loiros, aqui também, morenos, o negro, e assim vai misturando. Um negro casa com uma loira, aí os filhos são todos mais ou menos clarinhos, né? E uns puxam para o pai, outros puxam para a mãe, e assim vai indo. Ó, aqui tem um lembrete, que nesse site a gente encontra os povos indígenas do Brasil, e está disponível, quem quiser é só entrar. As famílias indígenas se organizam seguindo antigas tradições. Podemos conhecer alguns de seus costumes na página do Instituto Socioambiental destinada às crianças, disponível na internet. Quem quiser entrar, quem tiver curiosidade, pode entrar. Agora, esta folha é para tarefa. Esta folha tem tudo o que vocês quiserem, está escrito aqui. É só ler. Então está dizendo assim: assinale os quadrinhos que contêm as respostas corretas. Quais foram os primeiros povos a habitar o Brasil? Vocês leram? Se já esqueceram, lê de novo. Portugueses, africanos, bolivianos, indígenas. Aí põe um X na resposta certa. Quais foram os primeiros povos de fora a chegar a estas terras? E depois, quem veio depois? Foram os portugueses? Foram os italianos? Foram os africanos? Foram os bolivianos? Põe um X. Ao longo do tempo, pessoas de diversos países mudaram-se para o Brasil por diferentes motivos. Quais foram esses motivos? Podem escrever aqui na apostila mesmo. Por que será que eles vinham para o Brasil? Eu falei, está escrito aqui. À procura do quê? Melhoria do quê? Tá bom, segundo ano? Essa é a tarefa. Depois da tarefa, nós vamos ver ainda a cultura brasileira. A cultura brasileira é a nossa. O que é a cultura? É tudo aquilo que nós aprendemos da nossa família, da família dos amigos, da família dos lugares que eu vou passear, da família dos livros que eu estudo. Aqui eu estou estudando as culturas dos outros povos. Então vamos ver. As famílias trouxeram de seus pais de origem a sua cultura, isto é, vieram com a língua, não é com essa língua não, é com a língua que falamos, nós falamos o português. Tem gente que fala o inglês, o outro vem lá do Japão, vai falar o japonês. Quando chega aqui, eles têm que aprender a nossa língua. Então vamos ver. Os costumes, a culinária, as religiões, o modo de falar, da mistura de todas elas, surge a cultura brasileira. Então, quando a gente tem um amiguinho japonês, a gente não fala assim, fala comigo que a gente fala obrigado em japonês. Então a gente vai aprendendo a linguagem do amigo. E ele tem que aprender a nossa. Para ele, a nossa língua portuguesa é muito difícil, mas ele vai aprender. Então aqui está dizendo cultura. O que é cultura? É um conjunto de hábitos, costumes de um povo. A cultura é formada por tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia e da nossa vida em grupo. O que é a vida em grupo? Eu vou fazer uma rodinha e vou formar em grupo? Não. É a nossa vida dentro da sala de aula, é a nossa vida no jogo de futebol, é a nossa vida quando nós vamos na igreja. Cada lugar transmite uma cultura diferente para nós. Então, olha aqui. Nesta imagem é um portal em estilo japonês,
no bairro da Liberdade, em São Paulo. Nesse bairro vivem japoneses, chineses, coreanos e os seus descendentes. Então, a cultura japonesa é bem diferente da nossa. A comida é muito gostosa, é muito saudável, né? As danças, as músicas japonesas, eles são muito inteligentes. Tudo isso eles vão passando para nós também. Olha a casa